Quase lá. Quase lá. E... Silo, tive uma ideia incrível. Espero que seja importante. Eu pensei em fazer um vídeo de tier list com a minha opinião sobre todos os jogos de terror que eu já joguei. Queria saber se você queria participar do vídeo. Depois de você ter arruinado meu castelo de cartas? Sem chance alguma. Se diverte sozinho. Chip. Mais uma vez vou ter que fazer um vídeo sozinho. Já tô vendo que esse vídeo não vai pegar nem 100 views direito. Jogos de terror. Um dos meus gêneros favoritos, de fato. Então, resolvi fazer uma pequena tier list de vários jogos de terror que eu já joguei, incluindo o pior deles, Poppy Playtime. Beleza, então vamos começar aqui a tier list, né? Eu separei em The GOAT, que são os melhores jogos que eu já joguei. Muito bom, que são jogos que eu gosto muito, porém não é os melhores dos melhores. Mais ou menos que, bom, são jogos que não fede nem cheira, chato, que são jogos relativamente chatos, que eu não me importo muito. E Corinthians, que são os piores jogos de terror que eu já joguei. Bom, vamos começar então por uma franquia bem amada e muito conhecida por muitos, Five Nights at Freddy's. Bem, primeiro temos o primeiro jogo de Five Nights at Freddy's, que, bom, na época foi muito inovador pra mim, na minha opinião, porém, hoje em dia tem mecânicas que aparentam ser bem básicas para o jogo de terror. Então, eu vou colocar no muito bom, porque ainda tem um valor muito nostálgico pra mim. FNAF 2. Para muitos o FNAF mais difícil, porque, bem, tem muitos animatrônicos, porém, é um FNAF assim que eu relativamente não me divertia tanto quanto o primeiro, então eu vou colocar no mais ou menos. Eu não preciso falar nada. Bom, FNAF 4 é o FNAF mais assustador, pra ser sincero. E, assim, ele é um FNAF muito divertido, por mais que seja bem diferente dos outros, porque não se passa numa pizzaria, mas mesmo assim, muito bom. Agora temos o Sister Location. Eu lembro da época que estreou o Sister Location, foi muito diferente porque, né, o protagonista desse jogo não era o Fred. Mas, mesmo assim, não deixou de ser um jogo bom. Então eu vou colocar ele no mais ou menos porque eu não jogo tanto, mas também não é chato. FNAF 6 Pizzaria Simulator. É o jogo para fechar a chave de ouro da franquia, porém é um jogo que até hoje eu nunca entendi muito bem como se joga ele. Então eu vou colocar no mais ou menos porque eu acho pelo menos o final muito bom. E era para, na minha opinião, era pra ser aí que a FNAF devia acabar, então. Ultimate Custom Night. Um jogo de graça, que é muito bom porque tem infinitas possibilidades, então vou colocar no muito bom. Porque na época eu me diverti muito jogando ele, fazendo todas aquelas noites especiais. FNAF Security Breach. Esse é um jogo complicado, porque é um jogo que mudou muito, pra ser sincero, o que a gente conhece do universo de FNAF. E, bem, eu joguei o jogo, não me diverti muito, e a única parte que eu realmente achei bom é a parte do Moondrop e do Sundrop, então vou colocar em chato, porque não é um jogo tão ruim, mas também a partir daquela parte lá já é um jogo assim que fica com uma gameplay muito esquisita, na minha opinião. Bora lá, hora da polêmica. Vamos falar sobre a franquia de jogo mais polêmica de atualmente, que é Garten of Banban, o melhor jogo de terror da atualidade. Bem, lembrando que o que eu vou falar aqui é só minha opinião, então bora lá. Bem, primeiro vamos começar com o primeiro jogo de Garten of Banban, que é logo o primeiro. Ele é de graça, dá pra acabar em 10 minutos, e na minha opinião de todos os jogos de Garten of Banban, esse é o mais assustador, então... Bem, eu vou colocar em chato, porque quando a gente joga várias vezes, a gente satura desse jogo. Garten of Banban 2. Vou colocar em mais ou menos, porque na época parecia muito promissor, e era na época assim que eles ainda tinham cabeça pra fazer puzzles, sabe? Não enrolava muito o jogo. Garten of Banban 3, chato. Tem muita coisa chata no jogo, porque... pra ser sincero, tem puzzles assim que é só na pura sorte, como aquele do Xing Flynn lá, que ele tem que acertar os botões. Mas é um jogo assim que ele relativamente é bom. Tipo, se a gente parar pra olhar de um jeito, sabe? Na verdade, quem eu tô querendo enganar? Vou colocar ele no Corinthians. Enfim, Garten of Banban 4, ele... pra muitos pode ser o pior jogo da franquia, mas eu ainda acho ele menos pior do que o 3, pra ser sincero. O 4, a dublagem é muito boa, pelo menos. Tipo, a do Better Gigo é sensacional. E foi aí que foi introduzido, né, o melhor personagem, na opinião do Fendo. Não é o melhor personagem na minha opinião, de Garten of Banban, mas vai. Garten of Banban 6. Eu lembro que na época que estreou, eu lembro que eu fiquei, sei lá, eu bocejava muito enquanto eu jogava o jogo, mas eu tava mais interessado na lore do jogo, pra ser sincero. Então,
eu vou colocar mais ou menos, na verdade, no chato, por causa que era chato o jogo, mas não era, tipo, a pior coisa do mundo. Tipo, teve puzzles divertidos, como aquele lá dos Naughty Ones com as luzes. E, bem, a história, pelo menos... Eu gostei da introdução do novo personagem chamado Sir Dadadu, então... Tá bom. Podem me xingar, mas eu vou colocar o 7 no muito bom, porque é um jogo curto, não tem tanta enrolação como nos outros jogos de Garten of Boban. É um jogo que introduziu o melhor personagem, na minha opinião, que é o Ciridion, e é um jogo que eu realmente achei divertidinho. Eu realmente achei bem divertidinho, pra ser sincero, mas não foi nada assim, tipo, muito The Gold. Então eu vou colocar só no muito bom mesmo. Grainy, bora lá. Acabamos aqui a franquia de Garten of Boban, então bora pra Grainy. Grainy, eu só joguei o primeiro jogo de Grainy e na época eu achei muito divertido, por mais simples que fosse. Tipo, eu sabia fazer speedrun de Grainy e eu só não conseguia no modo extremo, porque, né, motivos óbvios, a Grainy tinha a velocidade da luz naquele jogo. Então, com todas as atualizações, assim, eu já não sei mais jogar Grainy. Tipo, eu sei que a casa dela agora hoje em dia virou uma mansão, aparentemente. Então eu vou colocar a Grainy no... mais ou menos. Slenderman. Slenderman é um jogo muito antigo. Muitos provavelmente não vão saber que isso daqui tinha um jogo. Provavelmente o pessoal só conhece pela lenda ou pelo filme que a Sony fez. Mas Slenderman tinha um jogo e eu relativamente achava muito assustador no meu tempo, por mais simples que fosse, que é só não olhar pro cara e tá tudo tipo de boa. Mas é um jogo assim que eu me divertia bastante na época, então eu vou colocar ele no... mais ou menos, porque hoje em dia eu não teria saco pra jogar Slenderman. Dark Deception. Nossa. Dark Deception pra mim é uma obra-prima do terror, pra ser sincero. Dark Deception pra mim é o The GOAT no jogo de terror e é um jogo assim que é muito underrated, sabe? Ninguém fala o suficiente sobre esse jogo. Esse jogo ele... Sério, pra mim foi uma inovação de jogo de terror, por mais que ele pegue a mesma mecânica do Pac-Man, mas eu gosto muito dos poderes, dos personagens, dos cenários também, que são muito bons. E também que não é só um padrão, sabe? Tipo, não tem só animatrônicos no jogo, como tem os sinos de pelúcia, garotinhas fantasmas, estátuas, macacos assassinos, patos, enfim, tem muitos, tipo, diferentes medos. Então, se tu tem fobia de alguma coisa, Dark Deception é o jogo ideal. Então, vou colocar ele no The GOAT. Foi o melhor jogo de terror que eu já joguei, eu não me arrependo de ter pagado R$30 pra pegar a versão completa. E também, sem contar que o jogo é bem barato. Ouviu isso, Garten of Boban? Enfim. Monsters Immortals, dos mesmos criadores de Dark Deception. Não é meio que um jogo de terror, porque é um multiplayer. É tipo Project Playtime, só que bom. É um jogo que eu realmente me diverti de primeira jogando, porém os matchmaking não existe mais, aparentemente, porque é impossível achar uma partida. Então eu vou colocar em mais ou menos, porque o jogo é bom, mas eu não jogo mais por causa do matchmaking. E sem contar que o jogo é cheio de DLC também, mas é só se tu quiser, né? Tipo, eu não sou um fã de Silent Hill e tem DLC de Silent Hill. Não sou fã de Pop Playtime e tem DLC de Pop Playtime. Enfim, compra quem quer, né? Slendytubbies 1. Na época que eu joguei Slendytubbies 1, foi bem assustador, por causa que o grito do Tinky Winky é um grito bem marcante hoje em dia, né? Por mais que não seja exatamente do Tinky Winky, mas todo mundo relaciona aquele grito com o do Tinky Winky, então... Eu acho que é um jogo que é chato se tu joga sozinho, porque é só o primeiro jogo da franquia, tipo... É um cara bem amador fazendo um jogo, né? Não é à toa que o Tinky Winky deslizava. Mas é um jogo que é engraçado quando tu joga com amigos. Porém, Slendytubbies 1 ficou muito no passado. Slendytubbies 2. Slendytubbies 2 é um jogo sensacional, na minha humilde opinião. Slendytubbies 2, ele é bem assustador e é um jogo engraçado quando tu joga com amigos. Então eu vou colocar ele no muito bom. Porque, por mais que não seja exatamente a obra do criador, né? Já que ele comprou alguns modelos na Unity Store, é um jogo assim que relativamente é engraçado quando tu joga com amigos. É um jogo que dá medo pra caramba, pra ser sincero. Principalmente por causa dos jumpscares que aparecem na nossa tela. Slendytubbies 3 multiplayer, não tem comparação. The GOAT. Slendytubbies 3 é uma franquia que eu gosto muito. Uma trilogia sensacional, pra ser sincero. Eu acho, sinceramente, o que o criador fez com o Teletubbies muito bom, sabe? Tipo, não tinha necessidade de ser tão bom assim, sabe? Uma game assim de Slendytubbies, sabe? Poxa, não tinha necessidade de ser tão bom e o cara vem e faz uma pedrada dessas, que é essa trilogia incrível. E o 3 é realmente o The GOAT por causa da variedade de personagens, sem contar o modo de sobrevivência, que simplesmente tu pega a arma e dá tiro em Teletubby, cara.
Bom, sinceramente é um jogo que eu me divirto muito até hoje, porém os servidores do jogo não estão mais funcionando, né? E é sempre assim, mas dessa vez tá demorando muito pra voltar, então é bem triste saber o que aconteceu com Slendytubbies 3. Porém, o criador tá trabalhando num novo jogo chamado Slendytubbies The Guardian Collection, que esse daí promete. Enfim, Slendytubbies 3 campanha The Goat. Bom, como eu falei, não tinha necessidade de fazer um jogo tão bom assim, na minha opinião. Tipo, principalmente por causa das boss battles que tem no jogo. Tipo, no início, tu só joga normalmente o jogo e do nada, boom, tu tá enfrentando um robô e uma pó-aranha também. E eu achei isso muito legal, pra ser sincero, que o criador fez e, bem, eu estou ansioso para saber o que ele vai fazer nos próximos jogos. Bom, hora da polêmica. Enfim, desculpa todo mundo, mas Poppy Playtime não é um jogo pra mim. Eu sei que pra muitos pode ser considerado o GOAT dos jogos de terror, mas não. Poppy Playtime Capítulo 1 é um jogo que é bom, de graça, curto, mas promissor. Foi um jogo que eu realmente gostei de jogar na época do capítulo 1. E, bem, é um jogo assim que, sabe, prometeu. É uma boa demo, melhor do que a do Garten of Bamban, na minha opinião. E prometeu. Porém, temos isso daqui. Vou colocar no Corinthians. Capítulo 2 de Poppy Playtime é simplesmente bem chato. E sem contar na época que era muito bugado e eu não me diverti, desculpa. Eu realmente achei tão ruim quanto o Garten of Bamban 3 e 4. E agora vamos para a polêmica. Eu sei que todo mundo endeusa o capítulo 3, e eu sei que todo mundo fala que é uma obra-prima do jogo de terror, mas... Oh, droga, peguei o Doors aqui sem querer. Mas... Desculpa, eu achei realmente chato o jogo. Eu tava jogando, eu comprei o jogo, eu joguei até a parte da Miss Delight e lá eu parei, sabe? Eu não tava aguentando mais jogar aquele jogo, sinceramente. E já que é um jogo relativamente longo, tipo, não é que nem Garten of Bamban, que dá pra zerar em 2 horas ou menos, eu não aguentei mais jogar e simplesmente nunca mais abri o jogo. Eu passei 8 horas jogando aquele jogo lá e fiquei preso na parte da Miss Delight e a partir daí eu já não quis mais jogar, não, porque eu realmente já não tava mais tendo saco pra jogar e mais a fase da Miss Delight foi chata pra caramba. Então, sinceramente, desculpa, podem me xingar, mas eu vou colocar no chato mesmo e eu tô nem aí. E outra coisa, eu vou falar a verdade, eu não tô muito confiante pro capítulo 4 e talvez eu acabe nem comprando o capítulo 4 de tão chato que foi o 3. Enfim, podem me xingar à vontade nos comentários, mas lembrando que essa é só a minha humilde opinião. Mas se você quiser deixar sua opinião sobre o que você acha do capítulo 3, coloque aí nos comentários, eu leio todos os comentários. Enfim, Bendy and the Ink Machine é uma franquia muito boa, na minha opinião. Eu vou colocar o jogo em muito bom, porque é um jogo relativamente divertido. E é um jogo tipo que todos os capítulos são bons, até o primeiro, que principalmente na minha opinião dá aquele clima de solidão esquisito. E o capítulo 2 também, que é bem medonho, pra ser sincero. Eu lembro que eu não consegui dormir na época que eu joguei Bendy and the Ink Machine, que faz muito tempo. E, bem, eu não joguei o Bendy and the Dark Revival, mas eu já vi gameplays e eu achei o jogo relativamente muito bom. Mas eu não coloquei o Dark Revival aqui, mas eu aposto que se eu jogasse eu me divertiria muito e colocaria no muito bom. Bendy and the Dark Survival. Corinthians. Simplesmente point click não é pra mim. E eu sinceramente não gosto. Unplagued. É do The Euphoric Brothers. Esse jogo na época não prometeu nada e não entregou nada. Então eu joguei, porque foi dado de graça no início, né? Nas primeiras 24 horas. Porém eu não joguei nem 20 minutos e já achei o jogo insuportável. Então eu coloquei logo no Corinthians. E bem, Doors, bora lá. Doors, eu vou colocar em mais ou menos. É um jogo bom. Eu não desmereço os caras que fizeram, até porque é um jogo de Roblox, né? E fazer um jogo no Roblox requer muito tempo mesmo. E é bem difícil fazer um jogo no Roblox. E Doors é um jogo bem legal. O problema é que, sabe, reviver por V-Bucks é meio chato. E eu sou uma pessoa que morre bastante em jogo de terror. Então, Doors eu não consegui nem zerar o jogo, mas eu achei bem legal minha primeira vez jogando Doors, pra ser sincero. Então vou colocar no mais ou menos porque, né, esse negócio de V-Bucks é meio chato. Baldur's Basic Demo, mais ou menos. É um jogo que na época foi bem divertido. É um jogo também que prometeu bastante e eu acho que entregou bastante também com a versão completa do jogo, que eu não joguei, porém eu vejo gameplays. E realmente parece bem divertido.
Porém, eu vou colocar a demo aqui mais ou menos porque é um jogo demo. Não é muita coisa, mas também não é pouca coisa. Tipo, de todas as demos assim que tem aqui, eu acho que a do Baldur's Gate é a melhorzinha porque é bem completa. Então, é muito bom. Indigo Park. Colocarei mais ou menos. Quando eu joguei teve uma experiência bem legal, pra ser sincero. Mas é um jogo assim que é só um capítulo 1, é só uma demo. Então a demo, tipo, ela é muito boa. Até porque é de graça. E, bem, o Indigo Park é um jogo que promete. É um projeto assim que promete bastante, pra ser sincero. Ainda mais que é de mascote horror, que é um gênero de jogo bem bom, na minha opinião, mas também comum. Bem, não é um jogo de terror, mas foi o jogo de terror que eu mais senti medo jogando. De todos os jogos de terror aqui, o que eu realmente mais senti medo, que me tremi de medo, conseguiu ser Subnautica. Por mais, como eu disse, não seja um jogo de terror, foi o único jogo que realmente me fez tremer de medo. Porque isso daqui eu não desejo nem pro meu pior inimigo, jogar esse jogo de noite e, bom, ir pra trás da aurora, porque você sabe muito bem o que acontece lá, ou acabar mesmo caindo numa zona morta. Com o tempo a gente vai perdendo meio que o medo, mas mesmo assim a gente ainda fica meio cabreiro com o que pode acontecer. Então parabéns Subnautica por ser o The GOAT nesses jogos que nem é de terror. Super Dark Deception é muito bom. Super Dark Deception é um jogo que é bem fiel a Pac-Man, principalmente porque é 2D. É um jogo que é a mesma coisa que Dark Deception, só que visto de cima, então relativamente consegue ser mais fácil. E, bem, só é muito caro, esse é o problema. É muito caro o jogo, mas pelo menos a demo que tem na PlayStation 4 vem com 2 capítulos, quer dizer, 2 fases, que é a fase dos macacos e a fase da Agatha. Então, é isso basicamente. Essa daqui ficou minha tier list de todos os jogos de terror que eu já joguei. Podem me xingar por ter colocado o Pop Playtime capítulo 3 aqui, que eu sei que isso vai dar muita polêmica, pra ser sincero, e coloquei Garten of Boomban 7 aqui. Mas lembrando, essa é só a minha opinião e, bem, eu queria saber a opinião de vocês, pra ser sincero. Qual é o melhor jogo de terror que vocês já jogaram? Porque eu leio todos os comentários e ficaria bem feliz em saber a opinião dos meus inscritos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso.